Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais notícias. E olha só, o Ministério Público Federal criou o GAECO Nacional para reforçar o combate ao crime organizado. O grupo vai dar apoio logístico e operacional em ações contra terrorismo, tráfico internacional e outros crimes. O Conselho Superior do Ministério Público Federal criou o Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado. A estrutura já existe nos Ministérios Públicos Estaduais, em alguns desde os anos 1990. Em 2020, o Ministério Público Federal passou a adotar esse formato também, mas apenas nas Procuradorias da República nos estados. A função do GAECO é dar apoio a investigações complexas, que envolvam organizações criminosas, tráfico internacional de drogas, disputa de facções ou corrupção. A portaria de criação do GAECO Nacional cita 11 possibilidades para que o grupo seja acionado, como os crimes ambientais, incluindo garimpo em terras indígenas, quando envolverem organizações criminosas, crimes praticados por milícia privada ou grupo de extermínio e violações graves aos direitos humanos. Segundo a resolução publicada no Diário Oficial da União, o GAECO Nacional terá a função de prestar auxílio especializado aos procuradores naturais em todo o território nacional na persecução à criminalidade organizada em âmbito nacional ou interestadual, inclusive atividades de inteligência relacionadas. E o Brasil anunciou a sua adesão a um fórum da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e seus aliados, no qual se discutem temas energéticos, uma decisão que gerou críticas de organizações ambientais. O Brasil anunciou sua adesão a um fórum da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e seus aliados, no qual se discutem temas energéticos. O presidente Lula havia anunciado em dezembro de 2023 uma participação na OPEP+, mas os detalhes sobre o teor da relação não tinham sido formalizados. A OPEP+, é formada pelos 12 membros da OPEP e outros 10 produtores de petróleo, liderados pela Rússia. Ao aderir à Carta de Cooperação entre países produtores de petróleo da OPEP e OPEP+, o Brasil pode promover discussões sobre o uso de tecnologias limpas e alternativas para o financiamento de projetos de descarbonização, afirmou o Ministério de Minas e Energia em nota. Um porta-voz do Ministério disse que, diferente da OPEP e da OPEP+, a carta não tem compromisso com cortes de produção ou regulação de preços, consistindo em um fórum de discussão sobre temas relacionados à transição energética e avanços tecnológicos. Mas isso não diminuiu as críticas de ONGs ambientalistas, como a Rede Observatório do Clima. Este anúncio é mais um prego no caixão da transição energética no Brasil, disse a ONG em comunicado. O governo Lula se prepara para receber a COP30 das Nações Unidas sobre o clima em novembro, em Belém do Pará, mas enfrenta críticas de grupos ambientalistas por pressionar pela exploração de petróleo na margem equatorial, uma área marinha próxima da foz do Rio Amazonas. E olha só, a Justiça Paulista penhorou 18 imóveis do ex-prefeito Paulo Maluf, de 93 anos. Ele foi condenado por não devolver aos cofres públicos cerca de 417 milhões de reais. Somente uma mansão no Guarujá é avaliada em 2 milhões e 700 mil reais. O imóvel de luxo com mais de 1.000 metros quadrados está localizado na Praia da Enseada. Além dessa residência, a Justiça Paulista penhorou outros 17 imóveis do ex-prefeito Paulo Maluf, em um caso que recebeu condenação em primeira instância em abril de 1994. A condenação passou a ser definitiva em 2007, quando transitou em julgado, ou seja, as possibilidades de recurso acabaram. A penhora foi determinada porque Maluf ainda não devolveu aos cofres públicos cerca de 417 milhões de reais. A ação foi aberta pelo então vereador Maurício Faria, que acusou o então prefeito de fazer promoção pessoal com dinheiro público. Maluf recorreu da sentença, mas não teve sucesso. Em 2017, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de lavagem de dinheiro. O tribunal considerou que Maluf usara contas no exterior para esconder parte dos 3 bilhões desviados das obras da Avenida Roberto Marinho e do túnel Ayrton Senna entre 1993 a 96, quando ele foi prefeito de São Paulo.
Em 2018, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por falsidade ideológica eleitoral. Ele cumpriu as penas em prisão domiciliar até maio de 2023, quando, por decisão do próprio STF, teve suas condenações extintas com base nos critérios do indulto natalino. E agora vamos falar de saúde. A cidade de São Paulo não vai ampliar a faixa etária de aplicação da vacina contra a dengue, apesar de ter uma liberação pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a vacinação é exclusiva para pessoas de 10 a 14 anos de idade. Apesar da recomendação do Ministério da Saúde, a capital paulista informou que não vai ampliar a faixa etária do público de vacina contra a dengue. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, a quantidade de vacinas contra a dengue disponíveis não é suficiente para atender o público-alvo atualmente. A vacinação é exclusiva para pessoas de 10 a 14 anos. Cerca de 600 mil crianças estão dentro dessa faixa etária na cidade de São Paulo. A medida foi recomendada pelo governo federal para que não se perca doses que estão com a validade próximas do vencimento e ainda estão nos estoques das secretarias estaduais ou distrital de saúde. Municípios contemplados com a vacina e que possuem doses com 2 meses para vencer podem ampliar a vacinação contra a dengue para o público de 6 a 16 anos. Já para os imunizantes, com 1 mês restante para a validade, a estratégia do Ministério da Saúde é que eles sejam utilizados no limite etário previsto na bula, sendo beneficiadas pessoas de 4 a 59 anos. E as vacinas poderão ainda ser remanejadas para municípios não contemplados. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante contra a dengue no Sistema Público Universal. No ano passado, 6,5 milhões de doses foram enviadas para todos os estados e municípios do país, mas somente 3,3 milhões doses foram aplicadas. De acordo com o painel epidemiológico de São Paulo, o estado possui mais de 110 mil casos confirmados de dengue e 101 óbitos pela doença. Outros 211 óbitos são investigados. E os casos da febre amarela têm aumentado em toda a cidade de São Paulo. Até o momento, 9 pessoas morreram, mas apenas os não vacinados contraíram a doença. O estado de São Paulo registrou 15 casos de febre amarela e, segundo a Secretaria de Saúde, nenhuma das pessoas contaminadas havia tomado a vacina contra a doença. Dos 15 casos, 9 pessoas foram a óbito. Segundo o secretário de Saúde, Eleusis Paiva, o estado recebeu 2 milhões de doses adicionais do imunizante contra a febre amarela. Os números indicam que o vírus está em circulação no estado, o que foi comprovado com mais de 30 casos em primatas nas áreas de Ribeirão Preto, Campinas, Barretos e Osasco. O ciclo da doença atualmente é silvestre, com transmissão por meio dos mosquitos dos gêneros Haemagogos e Sabetes. Além de tomar a vacina, a orientação para quem visita parques e outras áreas é usar repelente. Os juízes recém-aprovados no Tribunal de Justiça de São Paulo recebem mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são, na maioria dos casos, juízes substitutos que lidam com casos de primeira instância no interior do estado. Dos 99 magistrados que entraram para o Tribunal de Justiça de São Paulo em 2023, pelo menos 93, no ano seguinte, receberam mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. O calouro que obteve a menor remuneração líquida, na média, recebeu 39 mil por mês. O juiz iniciante com a maior média ganha 75 mil por mês. São, na maioria dos casos, juízes substitutos que lidam com casos de primeira instância no interior do estado. Vários são alocados em cidades pequenas, como Dracena, com 45 mil habitantes. Há também quem atua na Grande São Paulo, como Guarulhos. Já no STF, o ministro com maior contra-cheque é o Gilmar Mendes, que recebe 36 mil líquidos por mês. O fenômeno não é exclusividade dos recém-aprovados do TJ de São Paulo. Um ranking do Transparência Brasil mostrou que em Minas Gerais e em Mato Grosso, os supersalários passaram dos R$100 mil por mês. No Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, por exemplo, o juiz que está no ponto médio entre as maiores e menores remunerações ganhou 123 mil por mês em 2024. E no Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
A mediana de remuneração foi de R$ 110 mil por mês. Os contra-cheques indicam principalmente adicionais relacionados a acúmulo de processos. E você vai ver a seguir. Depois da alta nos Estados Unidos, preço dos ovos também subiu no Brasil. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não sai daí, nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. E o governo federal regulamentou a lei que restringe o uso de celular nas escolas. Entre as normas estão estratégias de orientação aos estudantes e capacitação dos profissionais de educação sobre o tema. A regulamentação da lei foi estabelecida por um decreto assinado pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União desta quarta. O documento observa a gestão democrática do ensino e garante a participação da comunidade escolar na adequação das regras. O detalhamento sobre as exceções para uso dos eletrônicos traz a necessidade de atestado, laudo médico ou outro documento assinado por médico em casos de monitoramento e cuidado de condições de saúde. A regra pode ser adaptada a outras formas de comprovação, a critério dos sistemas de ensino. O decreto define ainda a inclusão de estratégias de orientação dos estudantes e formação dos professores. Foram definidos como obrigatórias as ofertas de educação digital para o uso seguro, responsável e equilibrado de aparelhos eletrônicos aos professores, que também devem ser capacitados para identificar sinais de sofrimento psíquico em estudantes. Nos documentos, também devem constar a forma como os celulares serão usados de forma pedagógica e como os aparelhos serão guardados durante a aula, o recreio ou os intervalos. O governo ainda reforçou a obrigação dos estabelecimentos de ensino de promoverem ações de conscientização sobre os riscos de uso excessivo de celulares e outros eletrônicos portáteis pessoais. E após uma alta nos Estados Unidos, o preço do ovo também subiu no Brasil. O calor e o aumento da demanda estão entre os principais fatores que explicam o reajuste. A demanda alta e a oferta restrita de ovos no mercado têm feito o preço da proteína saltar na distribuição entre fornecedores e o varejo. O ovo, que já era o assunto da vez nos Estados Unidos na semana passada, também ganhou destaque por aqui. No país norte-americano, uma dúzia está custando mais de R$ 60 e a alta tem a ver com o surto de gripe aviária, que atingiu as granjas dos Estados Unidos e levou o sacrifício de milhares de galinhas. Já aqui no Brasil, a alta nos preços dos ovos no Brasil se deve à baixa oferta no mercado em janeiro, o aumento da procura para substituir a carne, que também subiu, o aumento dos custos de produção e alta nas exportações. Os ovos alcançaram os maiores preços dos últimos meses na semana passada e a dúzia já pode ser encontrada nos supermercados a cerca de R$ 20, um aumento de 35% em relação ao fim do ano. A explicação para essa disparada de preços está na lei da oferta e da procura. Com menos ovos disponíveis no mercado e um aumento na compra, os preços sobem naturalmente. No ano passado, o preço médio dos ovos chegou a cair 30% entre os meses de março e setembro. Isso aconteceu porque houve um aumento no número de galinhas poedeiras nas granjas nos principais polos de produção de ovos e na oferta. Dados do IBGE apontaram que o número de galinhas aumentou 1,4% entre junho e setembro e o de ovos, 3%. Vamos falar agora de turismo. O Brasil aparece no topo do ranking de países mais bonitos do mundo e segue encantando os turistas. Vamos ver. Paisagens encantadoras,
uma flora rica em biodiversidade e praias exaltadas por turistas de todos os cantos do mundo. Esses foram alguns elementos que ajudaram o Brasil a entrar na lista dos 40 países mais bonitos do mundo. Elaborada pela revista especializada em viagens de luxo, a CN Traveler. Na versão atualizada da lista divulgada em janeiro deste ano, o país ficou em terceiro lugar, atrás apenas de Austrália e México, outros 2 países tropicais que, assim como o Brasil, também possuem territórios bastante diversos. No texto da publicação foram mencionados diversos pontos icônicos do Brasil, conhecidos por natureza e paisagens extraordinárias, como o Pico do Corcovado, no estado do Rio de Janeiro, o Rio Amazonas, que cruza diversos estados na região norte do país, e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. O texto também exalta a diversidade da fauna, que enriquece a beleza nacional. De acordo com os responsáveis pela publicação, a lista anual é uma forma de revisitar e celebrar tanto os clássicos quanto novos destinos que encantam os viajantes de cada ano que passa. E que a diversidade e a riqueza das paisagens brasileiras continuam a atrair visitantes de todas as partes do mundo, o que solidifica a posição do Brasil no topo do cenário global de turismo. E ainda falando sobre as belezas naturais brasileiras, 2 praias do país estão entre as 25 melhores do mundo para viajar em 2025. De acordo com o levantamento do site TripAdvisor de turismo, uma praia da Grécia foi eleita a melhor do mundo. A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, e a de Muro Alto, em Porto de Galinhas, Pernambuco, entraram para o ranking das 25 melhores praias para conhecer neste ano. A TripAdvisor publicou a lista, chamada Traveler's Choice, ou Escolha, dos viajantes, que é uma pesquisa feita com base na qualidade e quantidade de avaliações de viajantes, feitas no site durante um período de 12 meses. A praia de Elafonice, em Creta, na Grécia, foi eleita a melhor do mundo. Em segundo lugar, ficou Banana Beach, na Tailândia. A praia de Ipanema já tinha aparecido na lista no ano passado, na 17ª posição, mas subiu 4 posições para a 13ª colocação em 2025. Já a praia de Muro Alto manteve a 25ª posição em relação ao ranking do ano passado. Na 3ª posição, apareceu a Eagle Beach, em Aruba, seguida pela Siesta Beach, na Flórida, Estados Unidos. E na 5ª posição está a Praia da Falésia, em Olhos de Água, Portugal. Em 2024, a Praia da Falésia foi eleita a melhor do mundo. E o Mato Grosso do Sul já entrou no período de pico da colheita da soja, que deve durar um mês. Na sequência da colheita, produtores já começam o plantio do milho. As imagens são da colheita de uma propriedade que fica em Maracaju no último fim de semana, região onde a colheita de soja está mais avançada no estado. A região que a gente tem de destaque na evolução da colheita é a região sul do estado, com cerca de 21%, enquanto a região centro com 18%. E a região norte aí com 3%. As informações em relação à colheita foram divulgadas com base nos dados da última semana, que mostram evolução como um todo no estado. A gente atingiu aí 17% da área colhida, estimada pelo projeto SIGA-MS. Cerca aí de 770 mil hectares foram colhidos durante esse período. E também a gente traz também demonstrando que durante esse período ele está inferior ao ciclo passado, em 0,7 pontos percentuais. Para o mesmo período, comparado à safra 24-25. A partir do dia 14, a colheita entra num processo mais avançado, onde há um pico que deve durar cerca de um mês, com previsão de término no dia 14 de março. E no mesmo caminho, os produtores já estão apostando no plantio do milho. A questão climática é um dos principais fatores de interferência no cultivo de soja e do milho. Produtores, por exemplo, que plantaram a soja no ano passado, sentiram a falta da chuva agora em dezembro. Já quem está plantando o milho neste período, em que a gente tem mais precipitações em regiões aqui do estado, teve uma sorte, porque anda chovendo. Só que também acaba atrapalhando um pouco na colheita da soja. O que ocorre é o atraso nas operações sem grandes prejuízos. Ela está, por enquanto, tranquilo, né, a partir de manutenção das chuvas. A gente teve um acumulado de 8 a 77 milímetros no estado, se a gente pegar os últimos 7 dias.
Por enquanto a chuva só impede um pouquinho a evolução da colheita, no entanto, nada que atrapalhe muito, né? O produtor precisa da chuva. O sucesso na colheita da soja e plantio do milho dependem das análises que acontecem semanalmente. A gente tem que acompanhar a todo momento, né, a lavoura, toda hora muda. Eu acredito que a colheita aí vai trazer números diferentes que a gente está estimando aí para o estado. A gente estima aí a casa dos 51,7 sacas de média. É uma média bem abaixo do que é o do cultivo da soja no estado. Então a gente vai agora tentar encaminhar para o milho, né? O milho a gente tem uma perspectiva que ela está bem conservadora, no entanto a gente tem uma neutralidade. Então isso daí pode melhorar muito mais o potencial. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer a praia de Punta Selese em Palermo, lá na Itália. Punta Selese está situada ao longo da costa de Palermo, oferecendo belas vistas do mar Mediterrâneo e das colinas circundantes. A área é uma fusão de natureza e urbanismo, sendo ideal para aqueles que buscam um local mais calmo, mas ainda perto das atrações culturais e históricas que Palermo tem a oferecer. E agora, é claro, vamos com imagens de Punta Selese. Punta Selese é uma área localizada na cidade de Palermo, capital da região da Sicília, na Itália. O local, apesar de não ter um ponto turístico amplamente conhecido, possui um charme característico e uma atmosfera tranquila que a torna muito especial. Palermo, por sua vez, é uma cidade com uma rica história e um patrimônio cultural que reflete a mistura de influências árabes, bizantinas e espanholas. A cidade é famosa por seus palácios e mercados vibrantes como o Mercado de Ballarò e o Mercado del Capo. E com essa bela imagem da praia de Punta Selese, eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.